Queridos, já queria pedir desculpa pelo meu cabelo bagunçado, pela minha condição, eu já estava indo dormir, mas Deus ele me levou hoje a meditar no livro de Daniel, e um texto bem conhecido me chamou muita atenção, que é quando o rei Nabucodonosor ele manda fazer uma estátua de ouro, e quando tocasse uma trombeta, todos tinham que se prostrar e adorar aquela estátua. E Sadraque, Mesaque e Abidnego eles se negaram a fazer isso. Esse texto me chamou a atenção, embora já seja bem conhecido, porque... Bom, eu vou ler um pedacinho para vocês entenderem o porquê. Eu quero ler a partir do capítulo 3, versículo 13, que é quando o rei descobre que Sadraque, Mesaque e Abidnego não se prostraram diante da estátua e manda chamar eles. E diz assim: ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso. Mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles foram levados para o lugar onde o rei estava. E ele lhes disse: é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua, logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Senão vocês serão jogados em uma fornalha acesa. E quem é o Deus que poderá salvar? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus a quem adoramos quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor poderá ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Duas palavras que eu vejo nesse texto que tocaram meu coração seriam fé e confiança. Eles creram em Deus de uma maneira que disseram que eles não iam se prostrar de jeito nenhum, porque se Deus quisesse, ele ia salvar sim. E a confiança em Deus que, sabe, dizendo que mesmo que Deus não salvasse eles continuariam adorando a Deus. A gente nega a Deus por tão pouco, né? Eu comecei a pensar, eu quero levar você a meditar comigo. E se Deus não realizar o sonho que Ele prometeu para você? Você vai continuar adorando a Ele? E se Deus não te der a casa que você tanto quer, o carro que você tanto quer? Você vai continuar sendo fiel com dízimos e as ofertas? Será que a gente tem coragem de dizer isso? Deus, eu vou ser fiel a Ti. E ainda que o Senhor não cumpra aquele sonho para mim, eu vou continuar sendo fiel. A gente é tão hipócrita nesse sentido, né? Negamos a Deus por tão pouco. E muitas vezes a gente nem acredita nele. Engraçado que o rei Nabucodonosor pergunta assim: e quem é o Deus que poderá salvar? Será que Deus ele é Deus suficiente para te dar uma casa? Será que Deus é Deus suficiente para cumprir o sonho que Ele tanto diz que vai cumprir na tua vida? E será que nós somos fiéis o suficiente para acreditar que Deus fará isso, ainda que as circunstâncias digam que não? Porque Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles estavam diante da fornalha. E isso me levou a um outro capítulo da Bíblia que diz o seguinte, está em Isaías 43, 2, e é o trecho B do texto que fala assim: quando passares pelo fogo, ele não te queimarás, e chama nenhuma arderá em ti. E se você continuar lendo a história de Daniel, você vai ler o seguinte a partir do versículo 22. A ordem do rei tinha sido cumprida e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso, as labaredas mataram os soldados que jogaram os 3 jovens lá dentro. E amarrados, Sadraque, Mesaque e Abidnego caíram na fornalha. De repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado, aos seus conselheiros: não foram 3 homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, senhor, responderam eles. Como é então que estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro sem sofrerem nada. O 4º homem parece um anjo. A gente vê essa história antiga e nos dias de hoje a gente não acredita que isso é capaz de acontecer, já reparou? É que
Claro que a gente não vai estar numa situação parecida com essa, porque esse tipo de lei não existe mais, seja lançado na fornalha, enfim. Mas se você precisasse ser preso, simplesmente por servir a Jesus, será que você teria fé que ele estaria ali dentro caminhando com você? Será que você se vê na fornalha com Jesus? E continuando o texto, versículo 27 diz o seguinte: E todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. As labaredas não tinham chamuscado nem o cabelo de sua cabeça, e suas roupas não estavam queimadas. E eles não estavam com o cheiro da fumaça. Como disse em Isaías, nem chama nenhuma arderá em ti. Quando a gente faz um churrasco ou passa perto de um fogo, ainda mais nós meninas, a gente fica bravo, o cabelo fica fedendo, fumaça horrível. E aqui diz que nem com o cheiro da fumaça eles estavam no meio do fogo. O nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos, sonhamos. E a gente fica se perguntando por que as coisas não acontecem. Nossa, por que eu não ganhei aquele carro ainda? Por que eu não consegui comprar aquela casa ainda? Por que eu não consegui fazer aquela viagem ainda? Por que aquele sonho não se realizou? Deus, o Senhor disse tanto que ia acontecer, cadê? Será que nós temos tido fé o suficiente a ponto de dizer: se Deus não me salvar da fornalha, eu ainda vou continuar adorando a Ele? Se Deus não me der aquela casa, eu ainda vou continuar adorando a Ele. Se Deus não cumprir o que Ele prometeu para mim, eu ainda vou continuar adorando a Ele. Sabe qual é o problema? Que a gente não acredita que o fogo não vai queimar a gente. Mesmo a palavra de Deus dizendo milhões de anos atrás, milhares de anos atrás, que quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Que fé é essa que a gente está vivendo, que a gente não acredita no que a Bíblia diz? Que fé é essa que nós estamos vivendo, que nós colocamos Deus numa caixinha e não acreditamos que Ele pode fazer um milagre por nós? Você quer um milagre? Acredite. Eu posso falar o que for, mas se você não tiver fé para ouvir aquilo que o Espírito Santo diz, nada vai acontecer. A situação só muda quando nós cremos naquilo que nós ouvimos. Não importa o profeta. A situação só vai mudar quando nós lemos a Bíblia e nós entendemos que o fogo não vai nos queimar. Quando nós acreditarmos nisso, aí então estaremos prontos para receber o milagre que Deus tem para nós. Caso contrário, nossa fé é vã. Caso contrário, nós apenas dizemos que temos fé e não temos. Então, duas palavras que eu quero deixar para você, e eu tenho tomado essas duas palavras para mim, é fé e confiança. Tenha fé que vai acontecer sim. E ainda que não aconteça, continue confiando em Deus. E continue adorando acima de qualquer coisa. Porque se nós confiarmos em Deus e decidirmos adorá-lo, independente do que Ele pode fazer por nós, independente do que Ele pode nos dar, Ele vai nos surpreender. E Ele vai entrar na fornalha conosco se for preciso. E nem fumaça os nossos cabelos vão cheirar. Porque Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Essa é a palavra que eu quero deixar para você e eu estou meditando nela. Eu peço que você medite também. Confie em Deus e adore a Ele, independente de qualquer coisa. Em nome de Jesus. Amém.